Caros alunos, sejam bem-vindos. Hoje não é exatamente uma aula, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês um projeto que eu estou fazendo, tá? Eu quero criar uma forma de vocês conseguirem construir uns bit quântico de vocês com uma linguagem simples, num software acessível, tá? Para todas as pessoas. E eu construí um bit quântico, tá? O meu qubit aqui no Excel, tá? Eu comentei ontem com o pessoal lá no Instagram, também no Telegram, que eu faria uma aula sobre o assunto, porém eu não consigo explicar ainda o que está aqui nessa aula, tá? Porque nós ainda estamos na segunda aula, e aqui eu vou precisar de alguns conhecimentos que eu ainda não passei para vocês. Os próprios axiomas, tá? Os postulados da mecânica quântica eu não passei para vocês. Nós não vimos ainda projetores. Nós vamos entrar ainda no assunto produto escalar, tá? Então, são assuntos que estão sendo utilizados aqui, tá? Para a gente ver o nosso bit quântico. Vocês estão vendo aqui uma esfera de Bloch, tá? Então, é uma representação do nosso bit quântico e é muito interessante, é bem legal fazer isso no Excel. Então, eu vou apenas mostrar para vocês, tá? Eu não vou conseguir explicar as coisas, porque, na verdade, eu consigo. Acontece que eu ainda não cheguei nesse momento da matéria. Mas, caso vocês queiram, tá? Mesmo assim, entender o que está por trás, vocês podem ir aqui, ó, nesse link que eu vou deixar da Microsoft. É a primeira aula, tá? Sobre o que é computação quântica. E eles comentam a representação do qubit, tá? Então, tá aqui a representação, exatamente o que nós estamos usando. Tá? O nosso conhecimento está exatamente aqui, ó, a esfera de Bloch, tá? Eu vou deixar no link. Acontece que eu ainda não cheguei nessas operações. Quer dizer, eu não cheguei nessa parte da matéria, tá? A hora que a gente chegar, a minha ideia é construir tudo isso aqui no Excel para vocês, as operações, tá? Todos esses operadores, as portas, tá? Então, é bem tranquilo. Eu vou deixar esse link aqui para vocês. Mas o que está por trás é o seguinte. Nós estudamos, tá, na primeira aula, que o estado de um qubit ele é representado como um vetor, tá, num espaço de vetores, tá, num espaço vetorial. E nós representamos a base desse espaço bidimensional como o vetor 0 e o vetor 1. São dois estados possíveis, tá, para o meu qubit. Então, nós representamos ele como um número complexo, tá? Por exemplo, essa base, essa parte da base. A base 0, tá? O vetor 0 da base, o estado 0, ele tem 1 na parte real e 0 na parte imaginária, tá? Esse estado 1 nós representamos como um 0 na parte real e 1 na parte imaginária. Aqui eu deixei só o comentário que nós vimos na aula, tá? A definição do que é uma base, tá? Então, nós já temos a base, nós temos agora que escrever as componentes do vetor, tá? E aqui você tem a componente, ela é complexa, ela tem uma parte real e uma imaginária. Então eu deixei aqui como entradas para vocês colocarem. E aqui é a fórmula complexo do Excel, ele transforma isso aqui num número complexo, tá? Nós não vimos isso ainda, tá? Nós não vimos o produto escalar, nós vamos ver na próxima aula e também o postulado da mecânica quântica, mas o quadrado do módulo desse valor alfa aqui, ó, ele está relacionado com a probabilidade do meu qubit estar, tá, nessa componente da base dele. Então esse aqui é 15%, tá? Para o beta é a mesma coisa e dá 84%. Repare que a soma tem que dar 100%. Então, primeiro de tudo, eu escolhi os valores aqui, tá? De tal modo que a soma desse 100% e que nenhum desses valores aqui fosse maior do que 1. Então, já diz uma coisa, embora nós temos 4 variáveis, nós não temos 4 graus de liberdade aqui, tá? Porque nós temos vínculos. E o papel do vínculo num sistema é esse, é reduzir os graus de liberdade, tá bom? Aí, vocês vão ver também, eu vou explicar tudo isso aqui no futuro para vocês entenderem, tá? Se eu colocar uma fase
no meu estado, eu quero mostrar que meu estado ele pode ter várias representações, tá? Elas não têm valor físico, essas representações, mas matematicamente um mesmo estado pode ser representado de várias formas, tá? Ele tem uma redundância. Então, se eu multiplicar, por exemplo, o meu alfa aqui, ó, por -1, tá? E aí no Excel eu tenho que fazer um produto imaginário. Opa! Eu faço um produto imaginário. Aconteceu aqui. Opa, volta. Tá? A probabilidade não muda, tá? Aqui também. Se eu multiplicar por -1, tá? O total do beta, a probabilidade não se altera. Então existe uma redundância, tá? Ela não tem valor físico, ela não tem uma representação física. Tem pessoas que acham isso um pouco sofisticado do ponto da mecânica quântica, você ter coisas que matematicamente estão presentes, mas fisicamente não trazem valor algum. E eu acho que isso é a coisa mais normal que existe na física. Quando você transforma referenciais inerciais, as velocidades ali, para cada referencial, ela é uma, tá? Mas a realidade, a dinâmica, que é a aceleração, tá? A força que esse objeto vai sentir, a interação que ele tem com o meio dele é única, tá? Então você pode ter várias representações de velocidade para um objeto. Isso é uma coisa puramente matemática. A realidade física está sendo dada pela interação que esse objeto tem com o meio, tá? E a interação é dada por forças, tá? E é a aceleração. E a aceleração é a mesma em qualquer referencial inercial. Então, isso aqui não tem nada de novo, não sei. Quando eu leio nos livros parece que é uma coisa nova, o bit, o bit ele tem várias representações matemáticas, mas sem valor físico. Mas isso aqui a gente já conhece há 400 anos, tá? Esse tipo de coisinha. Acontece que esse sinal de menos aqui, ele é uma fase, não é a maior das fases mais globais que existem, né? A fase mais global que existe é você definir um ângulo, tá? Que eu coloquei um ângulo aleatório, tá? Um valor entre 0 e 2π. Eu coloquei um pouco de zeros aqui só para dar um pouco de precisão para o meu número, senão ele fica um número entre 0 e 2. E eu quero que tenha uns quebrados aqui. E aí você define uma fase, tá? Se eu multiplicar o meu valor total por essa exponencial, tá? O valor do meu alfa por essa exponencial, ela não altera a probabilidade do meu qubit estar na direção alfa, tá? Então, o que ele quer dizer? Que esses espaços, eles representam a mesma coisa. Então, incluir uma fase no meu sistema não muda ele, tá? E isso é importante para o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma mudança de bases, tá? Nós vamos fazer uma mudança de coordenadas, na verdade, para representar esse qubit. Eu não vou conseguir explicar isso agora, tá? Porque eu preciso explicar para vocês o que é projetor antes, para justificar o que eu estou falando para vocês. Que vocês podem fazer essa mudança de coordenada, levando em consideração que essa fase aqui não altera as probabilidades do... isso aqui são cálculos. Eu fico dando Eu fico dando F9 aqui, eu vou mudar aleatoriamente a minha fase, mas as probabilidades vão ficar intactas, Não muda a probabilidade. Tá? Então, eu estou pondo fases aleatórias aqui. Então, a minha realidade física não muda porque eu coloquei uma fase no meu sistema. Tá? E isso é importante para quê? Nós podemos fazer uma representação polar dos meus números complexos. Por exemplo, o alfa, tá? Eu fazendo a representação polar, né? Tirando a raiz quadrada. Esse R é o módulo dele ali, a distância dele é a origem. Esse φ1 é dado pelo arco tangente, tá? Da parte imaginária com a parte real. Tudo isso aqui é mudança de coordenada, tá? Eu também posso escrever o meu beta com essas duas coordenadas agora, R e φ2, tá? E eu vou definir agora um φ maiúsculo como sendo a diferença dessas fases, tá? E aí a ideia dessa mudança de coordenadas é para a construção da esfera de Bloch, tá? Tudo que eu estou falando aqui eu não estou explicando, só estou dando nomes, tá? Para vocês buscarem depois. Depois eu libero essa planilha, vou deixar ela um pouco melhor, mais intuitiva, tá? Mas então nós fazemos uma mudança de coordenada, tá? Que vai respeitar essas condições aqui. E nós vamos ter um vetor A,
tá? Dado por essa expressão, U, V e W. Tá? Esse aqui é o meu vetor A na esfera de Bloch. O que é a esfera de Bloch? Tá aqui, ó. É uma forma de você visualizar o seu bit. Tá? E aí você tem alguns valores importantes aqui na esfera de Bloch. Nós estamos colocando aqui, ó, aqui na representação da Microsoft, no site deles, eles estão colocando o bit 10, o estado 0 aqui e o estado 1 aqui embaixo, tá? Só que é arbitrário, tá? Você vai escolher aí o que fizer mais feliz, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui acho que eu acabei não deixando a minha representação idêntica ali da IBM, porque o meu estado 1, ele tá, ó, tá ao contrário, tá? Eu coloquei ele aqui no plano. É por questões de rotações, tá? O Excel ele não faz esse gráfico. Isso aqui é uma baita de uma maracutaia. São vários, é mais de um gráfico plano, tá? E nós estamos fazendo projeções desses gráficos planos. O Excel não tem esse gráfico aqui. Tem algumas contas aqui escondidas, tá? Para conseguir fazer esses... Tem algumas coisas rodando aqui por trás, tá? Mas vamos lá. Então, esse aqui é uma forma de representar, tá? O meu qubit no Excel. E a gente pode começar depois a fazer operações lógicas, tá? Com o nosso qubit. É o que eu vou tentar fazer. Depois eu vou passar coordenadas de como vocês podem construir. Na verdade, eu acho que a parte mais difícil aqui, mais desafiadora é fazer essa visão aqui. Também que não é legal, mas não é necessária, tá? É mais porque é legal pra caramba, isso temos que concordar. Mas o grande segredo tá aqui, tá? Então, aqui eu estou mostrando as fórmulas para vocês. Depois, se vocês quiserem tentar replicar, tá? Não tem nada difícil aqui. Aqui eu só estou mostrando que, embora eu mudei a representação, tá? O mesmo número, a soma continua dando 100%, tá? É o mesmo número, não alterei o estado, tá? Então essa coordenada A e essa aqui também não sofreu alteração. Então tudo isso aqui está um pouco mágico, eu concordo. Eu não estou explicando nada aqui, só estou mostrando que a gente está vendo aqui o espaço vetorial, a base do espaço vetorial, a representação do número, tá? A representação polar do mesmo número, mostrando as mesmas probabilidades, tá? Tá aqui, ó. Aqui tá com uma casinha decimal a menos, tá? Se vocês estiverem estranhando. Aqui. Tá? Aqui eu estou mostrando que a fase não altera. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu não estou provando. Tá? Para provar é muito simples, muito simples. Mas eu tenho que passar o conteúdo de produto interno para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu quero que esse vídeo seja mais um motivador, tá? Do que um vídeo explicador para vocês. Provavelmente não estou explicando nada aqui, mas o que eu estou falando aqui está rigorosamente, não tem nada além do que tem aqui, tá? E eu entrei até aqui, ó, até a esfera de Bloch, tá? Então, se você ler esse material da Microsoft até a esfera de Bloch, você vai entender o que eu estou falando. E aqui também tem se você procurar no Wikipedia, você vê as transformações, tá? Então não é difícil. Tá? Você consegue reproduzir isso tranquilamente. Apesar que esse texto aqui não tá meio complicado. Tá? Se você procurar no YouTube Bloch Sphere, você vai ser mais feliz. Mas é isso, pessoal. Estou considerando que a teoria está aqui, tá? E da teoria a gente consegue construir no Excel o nosso bit quântico. E a ideia é que a gente consiga usar esses bits para fazer operações. Um grande abraço e esse final de semana eu lanço a terceira aula com produto